Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje eu quero conversar com vocês sobre um fato muito importante que está para acontecer no mundo nos próximos dias: as eleições nos Estados Unidos. Ela é muito importante porque os Estados Unidos têm uma posição política e econômica muito grande no mundo como um todo. E obviamente tudo que acontece lá impacta globalmente. Mas eu quero falar aqui dos possíveis impactos para o Brasil. O objetivo aqui não é discutir esquerda e direita, democratas e republicanos, não é discutir se as políticas delas são positivas ou negativas, né, as que vão ser feitas, seja do Trump, seja da Kamala, não importa para a gente. O objetivo aqui é a gente entender que existe uma diferença, inclusive, entre ser bom para o Brasil e ser bom para os Estados Unidos. E o foco aqui é a gente entender como que isso aqui pode impactar os próximos anos aqui do Brasil. Primeiro ponto, a gente tem que pensar em termos de eleição, que provavelmente uma administração da Kamala, que é uma sequência da administração do Biden, pode ser mais favorável para uma interlocução entre Brasil e Estados Unidos com o governo Lula atual. Pelo menos até 2026 a gente trabalha dessa maneira. Já uma administração com Trump pode ser um pouco mais difícil, até por algumas divergências de opiniões. Agora, a gente tem que tentar pensar também o seguinte: um governo da Kamala tende a ser um governo mais expansionista, ou seja, vai tentar manter lá a taxa de juros mais baixa, vai tentar manter as coisas para baixo, tentando segurar uma inflação pelo menos fictícia mais baixa, para que possa expandir os gastos e efetivamente ter um andamento da economia dessa maneira. Tem alguns impactos isso, não é necessariamente tão simples, até porque se para uma política fiscal, se acontecer no aumento de gastos públicos, por exemplo, a gente sabe muito bem que o aumento de gastos públicos vai pressionar aí, a inflação, se ela estourar o lado fiscal. Se manter dentro do fiscal, ok, dá para poder controlar, mas se estourar o lado fiscal, o que pode acontecer é que aí sim o Fed, como é um banco central independente, apesar de ter uma questão política aí toda por trás, a gente sabe que tem envolvimentos políticos por trás, mas por ser independente, ele vai acabar aumentando aí a taxa de juros e aí fica um tiro no pé. Por outro lado, a gente indo para uma eleição do Trump, a gente sabe que ele vai ter uma política econômica um pouco mais restritiva nesse sentido, e aí uma tentativa de manter a inflação mais baixa, e essa tentativa de manter a inflação mais baixa vai ser feita, inclusive, com apoio aí do Banco Central, porque o Banco Central americano ele quer sim sempre uma inflação mais baixa. Se isso for possível, pode ser que as taxas de juros aumentem, um pouco, e aí, obviamente, esse aumento de taxa de juros faz com que o dólar vá se valorizar, porque vai ter mais dólar entrando lá para ser investido. Então, lembrando, voltando aí a Kamala, a chance de ter um dólar mais fraco é maior, um Trump, um dólar mais forte é maior. Isso não significa que isso é bom para os Estados Unidos ou é bom para o Brasil. Estou só falando os fatos. A gente tem N pontos além desses para a gente poder seguir. Claro que para os Estados Unidos um dólar forte costuma ser bom, tem alguns impactos disso, dependendo da forma que você faz. E para o Brasil, um dólar fraco é melhor, porque melhor, uma vez que isso significa que a nossa moeda está um pouco mais forte, pelo menos em relação ao dólar. Claro que a gente também tem que levar em contexto todo o restante da economia mundial, mas vamos focar só nos Estados Unidos aqui. Então, é importante a gente entender isso, porque muitas das vezes a gente fica torcendo para um candidato lá fora, lá nos Estados Unidos, ou seja na Inglaterra, na Alemanha, não importa onde, até na Argentina, que está agora que tá aqui do nosso lado, a gente fica torcendo para um candidato e a gente pensa só como se a gente fosse votar nele. E aí você tem que lembrar que é muito diferente, que você votar nele morando naquele país é uma coisa, você votar nele morando em outro país é outra. Então, por exemplo, é bom de uma forma, até certo ponto, a Argentina se recuperar e ter uma economia mais forte, melhor, porque ela é um grande parceiro do Brasil, impacta aí questões comerciais em relação a, por exemplo, o Mercosul, então isso tem esse lado positivo. Mas até outro ponto, se a economia da Argentina estiver fraca, a maioria dos outros negócios acabam vindo para o Brasil. Então isso pode fortalecer o Brasil. Então
é menos competição, vamos falar assim. É como se você tivesse uma empresa e o seu concorrente não está bem das pernas, até um ponto. Isso é positivo, né, porque você ganha os clientes dele, mas a partir de um certo ponto você começa a perder forças, né, contra outros produtos, outros negócios, e aí você pode não ter poder ali para poder tentar negociar, para poder barganhar aí alguma coisa que, junto a uma prefeitura, junto a um governo estadual, que seja, alguma coisa do tipo, que poderia ajudar em termos de mudanças da legislação, e aí, obviamente, eu estou falando barganhar em termos políticos, tá? Não estou falando em termos escusos não, tá? Então realmente a conversa para mostrar uma evolução da legislação nesse sentido é importante. Então a gente vê muito isso, né? O mercado como um todo entende que às vezes você ter um concorrente é positivo, né? Você vê, por exemplo, normalmente quando tem uma farmácia acaba abrindo uma outra do lado, né? Então, por quê? Porque tem uma concorrência ali, é positivo, a gente sabe que existe um certo equilíbrio de preço, mas você vai ali perto, que você sabe, ali tem uma farmácia, se não tiver naquela, eu vou na outra. Então, um acaba encaixando junto com o outro, e isso acaba sendo bem interessante da gente acompanhar. Mas, de forma geral, era isso que eu queria trazer para vocês pensarem um pouquinho, refletirem. Não importa aí para você, efetivamente brasileiro, que mora aqui no Brasil, se a pessoa vai votar no Kamala, se vai votar no Trump, quem que ela prefere. O importante é você entender que cada um desses fatos vai ter um impacto. E aí, esse impacto vai trazer um retorno aqui para o Brasil positivo ou negativo, né? Mas vai depender muito, muito mesmo da forma como que o governo brasileiro vai conseguir ter um relacionamento com a próxima administração. E é próximo porque a gente sabe que apesar da Kamala ser a sequência do Biden, né, é um novo governo, ela tem um perfil um pouco diferente do dele, mesmo estando no mesmo partido. Pensa um pouquinho nisso e até a próxima. Tchau, tchau.